Fala, Bruno Azevedo, chegando para falar do Flamengo, que perdeu para o Fluminense no final de semana e agora tem uma crise interna para resolver. O clube informou uma lesão no joelho do Pedro e ele vai ter que passar por um processo cirúrgico e vai ficar de fora do Flamengo pelas próximas semanas. O jogador fez um exame de forma particular fora do clube que indicou uma lesão no joelho direito e foi decidida a necessidade de uma artroscopia no joelho. Pedro deve ficar de fora do Flamengo entre 2 a 3 semanas. Isso significa que um cenário mais complicado, ele desfalcaria o Flamengo na final da Copa Libertadores, que acontece daqui a um mês. O Flamengo anteriormente tinha informado que Pedro tinha sofrido uma pancada e apresentado um quadro de melhora durante a semana do confronto contra o Juventude. Ele sofreu um trauma no dia 13 nessa partida contra a equipe do Rio Grande do Sul. Desde então, ficou de fora contra o Cuiabá, mas treinou normalmente durante a semana e jogou contra o Atlético Paranaense na quarta-feira passada. Antes de entrar em campo, inclusive ele recebeu uma massagem no joelho. Pois bem, as dores seguiram, Pedro procurou um médico de confiança fora do clube e foi constatada a lesão. A operação acontecerá hoje à noite, com isso, aumenta a necessidade de recuperação do Gabigol no Flamengo. O jogador está se recuperando de uma entorse no tornozelo e trabalha para voltar na quarta-feira contra o Furacão pela Copa do Brasil. Mesma situação do Bruno Henrique. Está recuperado de uma lesão muscular que teve no adutor, então, no momento de perda do Pedro, o Flamengo pode ganhar esses dois reforços importantes para a semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira. E repetindo, Azevedo, erro na avaliação do Pedro. Ele sofreu uma pancada contra o Juventude, o Flamengo não identificou o problema no joelho do jogador, ele treinou e até jogou normalmente por 22 minutos na quarta-feira passada. E agora, após uma consulta particular, ele identificou um problema no joelho e vai passar hoje à noite por uma artroscopia e vai ficar de fora entre 2 a 3 semanas do Flamengo. E que final de semana pro rubro-negro, hein, Azevedo? Derrota no clássico para o Fluminense e agora uma crise no departamento médico do clube, Azevedo. Tá certo, Léo Pinheiro, essa crise, é bem da verdade, não é nova. Não é. Você lembra do Ederson, que saiu reclamando da forma como foi tratado no departamento médico do Flamengo? Sim. Tem o Denner, um zagueiro que era da base, né, que parou de jogar precocemente, também saiu acusando, fazendo diversas acusações ao departamento médico do Flamengo. A torcida já vem cobrando, porque o Flamengo tem vários jogadores sofrendo com problemas, né? Alguns com lesões musculares. Teve um problema há pouco tempo também envolvendo o Gabigol, que o Gabigol se reapresentou, ou melhor, não se reapresentou, alegando que estava lesionado. O departamento médico da CBF dizia uma coisa, o departamento médico do Flamengo dizia outra. O que mais me incomoda nesse caso do Pedro é o fato dele ter jogado aquele jogo contra o Atlético Paranaense que você comentou, sem condição de jogo, né? Sim. Acho que era claro que ele não tinha condição de jogo. Estava com dores, jogou em teoria no sacrifício. O próprio Renato Gaúcho admitiu que ele jogou no sacrifício. E eu não tenho conhecimento técnico, não posso dizer se agravou ou não a lesão, mas se o cara tá lesionado, ele não pode jogar. Só que ao mesmo tempo, o Renato, ele tá sendo muito cobrado com essa história de poupar ou não poupar, né? Ele sempre alega, mas o jogador tava lesionado, não poderia utilizar. E a torcida cobra. Por que o Flamengo não utiliza os principais jogadores? Porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro está utilizando diversas reservas e não está vencendo. Então é uma cobrança que vem de todos os lados para cima do Renato, e ele é o treinador, tem que ser cobrado. E ele, como chefe do departamento de futebol, né, como figura máxima, sendo o treinador, o cara que escala, o cara que coloca os jogadores em campo, precisa ter esse respaldo também das pessoas que estão em volta, tanto da diretoria como do departamento médico. Se esses três poderes, digamos assim, não se entendem, o maior prejudicado é o próprio Flamengo, que nesse caso vai perder mais um jogador por lesão, que é o Pedro. Verdade. Rapaz, o Flamengo tá numa situação, perdendo jogadores importantes em profusão, né? Porque Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, né? Quando Felipe Luiz, que ficou de fora um tempão, Davi Luiz. Quando perde o cara que pode resolver ali no setor. Então, muita gente cobra porque diz que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, da América, e eu concordo, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e da América. Mas o Flamengo, ele não tem um elenco homogêneo. O que é um elenco homogêneo? Um elenco que se parece. Não tem como você ter um reserva pro Arrascaeta. O reserva pro Arrascaeta vai ser pior que o Arrascaeta. Não tem como você ter um reserva à altura pra um cara desse porte. O reserva pro Davi Luiz vai ser pior. Vai. Né? O problema é que o Flamengo ele não conseguiu contratar zagueiros de confiança lá no começo da temporada. Então sofre com o Gustavo Henrique. A partida do Gustavo Henrique foi lamentável, né, no Fla-Flu. Sofre com o Léo Pereira. E aí no meio disso tudo ainda tem o Renato insistindo com alguns jogadores
nessa história de gestão de grupo. Pois né? é, essa teimosia do Renato também, ela acaba atrapalhando. O né? Renato me parece ser um cara que preza pela hierarquia pra supostamente não perder o grupo, né? Então, se na cabeça dele, fulano é titular, Beltrano é reserva e o outro cara é o terceiro reserva, ele vai manter essa hierarquia independente das fases. Aí ele coloca o René no time e aí é obrigado no segundo tempo a colocar o Ramon. E foi lamentável, né? Ele ia tirar o René fez o gol. Ele não volta, Ramon. Ah, pelo amor de Deus. Aí depois o René fez uma pichotada, não, agora não tem jeito, agora sai. Ele faz as mesmas coisas sempre, né? Ele já era assim lá atrás no Vasco, lá atrás no Fluminense, sempre foi dessa forma, foi assim no Grêmio e evoluiu muito pouco com relação a isso, sob esse argumento de gestão de grupo, e ele é sim um bom gestor de grupo, mas às vezes isso sozinho não é capaz de resolver jogos, de resolver campeonatos. E ao mesmo tempo, volto a dizer, o Flamengo não tem um elenco homogêneo, porque é impossível você ter um elenco homogêneo tendo Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são três dos melhores jogadores do Brasil. É inviável você conseguir substitutos à altura para esses jogadores com essa frequência que o Flamengo perde.